Bom dia, pessoal. Aqui é a Tenente Celiana, professora de Sociologia. Espero que vocês estejam bem. Na nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade à leitura do texto iniciado na aula anterior, texto base que está disponibilizado para vocês na nossa página do AVA, Sociedade Civil no Brasil, Movimentos Sociais e ONGs. Na nossa aula anterior, nós lemos os tópicos 1, 2 e 3 deste texto, portanto, ficou para hoje a leitura do item 4 e da conclusão. Lembrando que é um texto da Maria da Glória Gon, nossa autora brasileira de referência, para o tema dos movimentos sociais. Podemos dar sequência à leitura, pessoal? Peço que vocês acessem o material que está lá no AVA. Vocês sabem que eu vou projetar as passagens do texto aqui na tela também, mas para facilitar o acompanhamento e as anotações, é sempre bom ter em mãos o texto. O tópico 4 do texto é novíssimos movimentos sociais, manifestações, marchas e mobilizações na atualidade. Eu gostaria de fazer uma observação com relação à nomenclatura. A Maria da Glória é uma autora que vem usando o novíssimos movimentos sociais. Ao longo da leitura, vocês vão conseguir situar esse advento de forma temporal. Mas, para que a gente não confunda e não sobreponha os conteúdos com a base comum, observo. A Maria da Glória sinaliza novíssimos movimentos sociais como aqueles mais recentes. Nós temos aqui uma sobreposição com o termo novos movimentos sociais, que nós aprendemos lá na base comum. Novos movimentos sociais, aqueles movimentos que surgem a partir da década de 1960 do século passado, que têm um interesse diferente dos movimentos sociais que são chamados de tradicionais, diferentes do quê? Do campo econômico, diferentes do foco do trabalho, por exemplo. Novos movimentos sociais se interessam por questões identitárias, questões ambientais, questões culturais. E os novíssimos movimentos sociais caminham nessa direção também, porém a gente vai ver aqui diferenças com relação à sua atuação. Novíssimos movimentos sociais, termo da Maria da Glória. Bem, mas vamos então para a leitura. Na atualidade, as mobilizações civis se reinventam porque a conjuntura sociopolítica, econômica, cultural e tecnológica é outra. Predominam manifestações, marchas e ocupações que negam a política e o comportamento antiético de muitos políticos. Então percebam. Predominam manifestações, predominam as mobilizações que negam a política e o comportamento antiético de muitos políticos. Elas são diferentes dos anos 1990, mas elas são, ao mesmo tempo, fruto de conjunturas econômicas e políticas estruturadas naquela década, com a globalização, criando uma geração ampliada de excluídos. Observação, pessoal, globalização é um assunto que vocês também estão vendo em geografia, não é mesmo? Aqui eu chamo a atenção para os movimentos anti-globalização, movimentos que se organizam para denunciar exclusões, processos negativos gerados pela globalização. Tem material complementar na nossa página aqui sobre movimentos anti-globalização, hein, pessoal? Quem tiver mais interesse em conectar as duas disciplinas, de Geografia e Sociologia, é muito interessante que vocês acessem. Aos excluídos pela pobreza, agregam-se os excluídos pelas novas regras da divisão internacional do trabalho.
no acesso ao mercado de trabalho, especialmente aos jovens, limitando-lhes também o acesso ao mundo do consumo. Manifestações, marchas e ocupações, na atualidade, são promovidas por coletivos organizados que estruturam, convocam, convidam e organizam-se online. Via redes sociais. O perfil dos participantes, alterou-se da condição de militante para a condição de ativista. As marchas tornaram-se o modelo básico do protesto. A participação nos eventos acontece via agregação ad hoc, ou seja, para o momento, de simpatizantes da causa. Os sujeitos que atendem às chamadas para os atos de protesto poderão se tornar ativistas de um novo movimento social. Ou seja, pessoas que veem nas redes sociais uma convocação para um ato, para a marcha, se tiverem algum nível de simpatia pela causa, pelo motivo daquele ato, podem vir a se tornar ativista, pode vir a participar de um novo movimento social. A sensibilização primeira é uma causa, vista como um problema social, quer seja a corrupção dos políticos, essa é uma causa que vem bem na moda, né, pessoal? A ganância dos banqueiros, o preconceito contra gays, etc. As manifestações, os atos são o chamariz, que poderão se transformar em motivação prioritária na vida dos sujeitos mobilizados. Quem são os sujeitos mobilizados? As pessoas que vão participar destas manifestações. Isso pode ser tão forte para eles que vai trazer uma centralidade para as suas vidas, que vai fazer com que isso seja uma motivação para as suas vidas, esta causa. Aqui, pessoal, é muito importante a atenção de vocês para conectar temporalmente o que a Maria da Glória, o que a autora do nosso tempo vai chamar de novos movimentos sociais, com exemplo no Brasil, hein? Prestem atenção. Em junho de 2013, ocorreu em 12 capitais brasileiras e em várias outras cidades de médio uma onda de manifestações populares que reuniu mais de 1 milhão de pessoas. Junho de 2013, no Brasil. Vocês conseguem lembrar desse momento histórico? Acredito que vocês devam se recordar de notícias, vocês já devem ter lido ou visto isso nas salas de aula, seja no colégio, seja fora do colégio. Muitos autores nas ciências sociais têm chamado esse momento histórico da nossa história recente de Jornadas de Junho. Então vamos lá. Ela já situa temporalmente que em 2013 a gente teve um grande processo de mobilização em várias capitais e cidades de médio porte, que reuniu mais de 1 milhão de pessoas. Ou seja, foi um evento notável. Os protestos rapidamente se espalharam e se transformaram em revolta popular de massa. Os movimentos... Desculpa, pessoal, passou a tela aqui sozinha. Os movimentos denominados pela mídia e outros como manifestações. De fato, eles foram, na maioria das vezes, manifestações que expressam estados de indignação face à conjuntura política nacional. As mobilizações
adquiriram nestes eventos caráter de movimento de massa, de protesto, revolta coletiva. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá, gente? Sabe-se que elas foram desencadeadas em São Paulo por coletivos organizados com o predomínio do MPL, Movimento Passe Livre, a partir de uma demanda pontual contra o aumento da tarifa dos transportes coletivos. O crescimento das manifestações levou à ampliação das demandas com um foco central: a má qualidade dos serviços públicos. Essencialmente, transporte, saúde, educação, segurança pública. As manifestações fazem parte de uma nova forma de movimento social, composta predominantemente por jovens escolarizados. Predominância de camadas médias, conectados por e em redes digitais, organizados horizontalmente e de forma autônoma, e críticos das formas tradicionais da política, tais na atualidade. Vamos lá, pessoal, o que a gente tem aqui de informação? A autora diz para nós que no ano de 2013 houve uma série de manifestações que desenrolaram-se em revolta popular de massa, em movimento de massa. Vocês sabem que massa é um grande contingente populacional. Aqui a gente não tem elementos tão marcantes de uma organização. Esses movimentos, esse movimento de massa, ele derivou de uma série de manifestações locais lá do estado de São Paulo. Lá em São Paulo, em que haveria um aumento na passagem dos ônibus. Vocês já devem ter ouvido falar nos 20 centavos e, na sequência, outros slogans que foram criados, como não é só 20 centavos. E aí, essa questão do valor investido no transporte ou revertido no transporte ecoa para a má prestação de serviços públicos, especialmente aqui no campo dos direitos sociais. Nós pagamos os impostos que vão subsidiar o Estado, na prestação dos serviços, das políticas públicas. Então, não eram apenas 20 centavos que estavam em jogo, mas a má gestão da política de transporte, que reflete na má gestão da política educacional, de saúde, de habitação. Percebe? Então, esse movimento que começou lá em São Paulo chamou a atenção de outros locais do país que também tinham assuntos de indignação, mobilizaram uma grande massa de pessoas. E quem eram essas pessoas? Eram jovens escolarizados de classe média que tinham acesso às redes sociais. Não havia aqui uma organização vertical, não havia, portanto, a identificação de líderes desse movimento social, uma relação vertical de líder e base, líder e militante. Nós temos, então, uma coordenação horizontal. Eu falei para vocês na aula passada, de eventos que eram marcados em redes sociais, as pessoas iam aderindo, eu vou comparecer. Então, as pessoas iam, às manifestações marcadas. Então, isso é muito marcante, o perfil dessas manifestações, a forma de organização, quem se envolveu nestas, no caso, jornadas de junho. Vamos dar sequência aqui à nossa leitura. Especialmente os partidos e os sindicatos. As convocações para os atos foram feitas via as redes sociais e a grande mídia contribui para a adesão da população
ao noticiar a agenda, os locais e a hora das manifestações. Então, deixa eu marcar isso aqui também para a gente comentar. As manifestações de junho foram uma surpresa para muitos políticos e teóricos que há muito trabalham com a hipótese de uma sociedade civil apática, individualista, egoísta, sem ação ou consciência social dos problemas mais gerais. O que se viu nas ruas são atos de protesto e indignação. Vide também Castells, 2013. Mas há também muita violência policial e confronto com manifestantes. O conflito está nas ruas. As manifestações têm composição social múltipla e precisa ser analisada segundo diferentes momentos. Em junho de 2013, no Brasil, tiveram um caráter e sentido. Em julho, agosto e setembro, outro. Então, continuou havendo manifestações nos meses sequentes. Precisa ser também vista na sua heterogeneidade e diversidade interna. O que nós temos aqui agora, pessoal de informação? Que a mídia teve um papel interessante na divulgação destas manifestações, ou seja, chamou a atenção da grande mídia e isso reverteu em captação de ativistas, captação de pessoas para essas manifestações. E é muito interessante que realmente as manifestações de junho foram uma surpresa para muitos políticos e teóricos. É como se nas ciências sociais houvesse aqui um momento de atordoado, assim. Os cientistas sociais não esperavam por isso, porque a prática cívica, as pessoas estavam apáticas, não se manifestava mais, os movimentos sociais estavam muito apaziguados neste momento histórico. Há nas ciências sociais, na ciência política, alguns elementos que ajudam a explicar isto, né? Como, por exemplo, pessoas de movimentos sociais terem ganhado espaço em agenda pública via participação em conselhos. A criação de conselhos de políticas públicas, conselhos nacionais, comitês gestores, foi ampliada, né, nesse período histórico que vai até 2010 aqui em especial. Só que a gente viu que em 2013 a gente estava tendo muitas obras no Brasil, né? Do Programa de Aceleração do Crescimento, nós tivemos a Copa, nós tivemos as Olimpíadas, e para que esses eventos acontecessem, muito recurso público foi investido, né? E as pessoas começaram a questionar, então, esses usos desses recursos para a recepção desses grandes eventos. Por isso, o caráter e sentido das manifestações vai mudar nos meses subsequentes. Então, para além desses casos pontuais, né, de política pública, para a política macro, né, para corrupção, para desvios, para gestão como um todo, vai chamar a atenção para este tema. Aqui a gente já passa para o tópico das conclusões. O perfil dos movimentos sociais e outras formas de mobilização civil se alteraram no novo milênio porque a conjuntura política mudou. Eles redefiniram-se em função dessas mudanças, mas eles foram também coartífices dessa nova conjuntura.
pelo que ela continha de positivo em termos de conquista de novos direitos sociais. Resultado das pressões e mobilizações que os movimentos realizaram nos anos 80. Mas os movimentos foram também vítimas dessa conjuntura, que, por meio de políticas neoliberais, buscou desorganizar e enfraquecer os setores organizados. Por isso, a partir dos anos 90, os movimentos sociais em geral e os populares em especial tiveram que abandonar as posturas mais críticas e ficarem mais ativo-propositivos. Passaram a atuar, abonar as posturas. Eu tinha aqui um probleminha só de recorte, hein, pessoal? Passaram a atuar em rede e em parceria com outros atores sociais, dentro dos marcos da institucionalidade existente e não mais à margem do Estado, somente no interior da sociedade civil, como no período anterior, na fase ainda do regime militar. A nova fase gerou práticas novas. Exigiu a qualificação dos militantes. ONGs e movimentos redefiniram seus laços e relações. No urbano, os movimentos com matizes político-partidárias fortes se enfraqueceram. Fortaleceram-se os movimentos com perfil de demandas mais universais, mais plurais em termos de composição social, como os ecologistas e pela paz. No campo, a luta social, os movimentos sociais com perfil de lutas de resistências cresceram e entraram no novo milênio, um tanto quanto desgastados, mas como parte da agenda dos conflitos sociais do país, a exemplo do MST. O exercício de novas práticas trouxe também um conhecimento mais aprofundado sobre a política estatal. Quais são essas novas práticas, hein, pessoal? É a participação em canais institucionais de participação. Sobre os governos e suas máquinas. Demandas pela ética na política e uma nova concepção de esfera pública foram os primeiros saltos dessa aprendizagem, seguidos de uma completa rejeição pelos rumos das atuais políticas neoliberais, geradoras de desemprego e exclusão social. Então, demandas pela ética na política e uma nova concepção de esfera pública. Isso quer dizer o quê? Uma nova definição do que é público, o que é do interesse público. As redes, as parcerias entre movimentos, ONGs, geram um novo movimento social contra a globalização predominante, geradora de miséria. Eles clamam, articulados com redes internacionais pela defesa da vida com dignidade. O perfil do militante dos movimentos sociais se alterou e as teorias estão a exigir de nós explicações mais consistentes. A partir da crise financeira de 2008, uma nova etapa das lutas sociais tem lugar em várias partes do globo. São os movimentos dos indignados contra políticas estatais, contra as prioridades de escolhas dos dirigentes políticos e contra muitos destes políticos que passam a ser desacreditados. No Brasil, a emergência deste novo ciclo eclodiu em 2013, embora estivesse presente pontualmente ao longo de toda a última década. Esta nova etapa se faz aliando às antigas pautas de demandas por bens e serviços públicos, como transporte, saúde, educação e segurança, a uma forte demanda pela ética contra a corrupção. As manifestações são organizadas via redes sociais e o uso de inovações tecnológicas
das novas mídias no chamamento de grandes massas populacionais nas ruas. As vozes das ruas passaram a ser novos termômetros de demandas da sociedade civil. Então, a gente termina aqui a leitura do texto, enfatizando o quê? Que a crise financeira de 2008 tem um lugar importante na emergência de novas lutas sociais. Estas lutas vão refletir no Brasil de forma mais expressiva no ano de 2013. Tranquilo até aqui, pessoal? Quando a demanda por bens e serviços públicos vai se aliar à demanda por uma conduta mais ética na política e ações que visam superar a corrupção. Para que essas manifestações ocorram neste nosso período histórico, as redes sociais e inovações tecnológicas são preponderantes. Separei aqui, como eu fiz na aula passada, algumas passagens do texto que são importantes para que a gente fixe, né? Que no item 4, perdão. Na atualidade, as mobilizações civis se reinventam porque a conjuntura sociopolítica e econômica, cultural e tecnológica é outra. Predominam manifestações, marchas e ocupações que negam a política e o comportamento antiético de muitos políticos. Manifestações, marchas e ocupações na atualidade são promovidas por coletivos organizados que estruturam, convocam, convidam e organizam-se online via redes sociais. Pessoal, a nossa conjuntura política, social e econômica é outra. Portanto, a tecnologia, as redes sociais que fazem parte da nossa vida cotidiana são fundamentais para a organização e a existência dos movimentos sociais. O perfil dos participantes muda da condição de militante para a de ativista. Atenção para essa palavra ativista, aquele que atua de forma, ele é ativo na vida em sociedade. Em junho de 2013, a gente tem no Brasil uma série de manifestações que vão levar para a rua mais de 1 milhão de pessoas. Vocês já devem ter ouvido falar em expressões como o gigante acordou. Tem uma música da banda O Rapa que foi associada a essas manifestações também. E mesmo a perspectiva do usar a rua como um espaço, público de discussão, de reivindicação, uma esfera pública revivida. As manifestações de junho foram uma surpresa para políticos e teóricos que vinham trabalhando na perspectiva de uma sociedade civil apática, individualista e egoísta, sem ação ou consciência sociais dos problemas gerais. O que se viu nas ruas são atos de protesto e indignação, como Castells já salientou também em 2013. Estou postando no AVA para vocês uma fala do Manuel Castells, que é um sociólogo espanhol. Mas há também muita violência policial e confronto. Nessas manifestações nós tivemos muita violência. Essa foi a nossa aula, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado. Até mais.